A paz do Senhor, amada igreja. Eu quero deixar uma palavra para a nossa meditação, que se encontra no livro de João, capítulo 2, onde fala assim, está escrita a palavra de Deus assim: As bordas em Caná, a água feita vinho, e ao terceiro dia fizeram-se umas bordas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bordas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. Louvado seja o nome santo do Senhor. A gente vê aqui que a palavra do Senhor fala, que Jesus ele foi convidado àquela festa de casamento juntamente com seus discípulos, juntamente com sua mãe, E louvado seja o nome santo do Senhor. Não foi apenas uma festa de casamento, para chegar ali, transformar a água em vinho e ponto final, não. Ali o Senhor queria alcançar pessoas ali, o Senhor queria alcançar, aqueles que estavam ali, louvado seja Deus com Jesus, porque Jesus é o Deus, aleluia, glória a Deus, a qual conhece a nossa vida, Ele conhece exatamente o que tem dentro de nós, Ele conhece o profundo, da nossa alma, então Ele sabe de todas as coisas. E ali foi criada aquela situação ali, gerada aquela situação, não só mesmo para fazer a transformação, mas que o Senhor ia alcançar, pessoas ali, a sua própria mãe, louvado seja o nome santo do Senhor. Quando acaba-se o vinho, a mãe de Jesus, ela vai até Jesus e fala, alguém chegou para ela e falou que tinha faltado vinho, e ela chega até Jesus para falar que não tinha vinho. Louvado seja Deus, mas Jesus fala para ela, mulher, o que tenho contigo? O que é que eu posso fazer, Ainda não é chegada a minha hora. Quando a mãe de Jesus chega para Jesus e fala, não tem vinho, se eu chego para meu esposo, eu falo assim, que acabou o gás dentro de casa, louvado seja Deus, eu estou comunicando a ele para que ele venha, a providenciar algo que faltou ali, o gás que faltou, Então, louvado seja o nome santo do Senhor. E aqui vejo, claramente nessa palavra, a impaciência, A impaciência, porque quando a pessoa ela é paciente, ela vai esperar ali calmamente, tudo se resolver. Mas a impaciência, ela faz, nós tomar decisões, ficar aflito, desassossegado, em agonia, em aflição, Ela tá acontecendo uma situação e o espírito tá ali, em aflição, querendo que resolva logo. E as coisas de Deus não é assim, resolver logo, louvado seja Deus, aleluia, E ali Deus sabia de todas as coisas, Ele sabia, Ele permitiu, que ela fosse e que chegasse ao conhecimento dela, porque, louvado seja o nome santo do Senhor, e que ela fosse até Jesus, E Jesus ali conhecendo todas as coisas, vendo todas as coisas, viu a inquietação, A inquietação a qual ela chegou ali, falou, não tem vinho, um sinal, uma palavra a qual nós vemos claramente, a inquietação, a impaciência de querer resolver logo nessa situação, onde Jesus fala assim, mulher, o que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora, Não era chegada a hora de Jesus para Jesus tomar alguma posição, para tomar alguma decisão, porque louvado seja Deus, tudo é na direção do Senhor. Jesus era direcionado por Deus. Ele não ia fazer nada antes, do Senhor ali autorizar. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nós vemos, louvado seja o nome santo do Senhor, que ela tinha fé, a mãe de Jesus tinha fé, mas não tinha, louvado seja Deus, aleluia, o fruto da paciência, da longanimidade, esperar ali, porque vamos supor assim, amada igreja, louvado seja Deus, eu estou faltando algo, eu vou ficar com meu espírito aquietado ali no lugar, quieto, eu vou orar ao Senhor, o Senhor vai providenciar. Nós vimos aqui que ela se expôs, ela falou com Jesus que não tinha mais vinho. Então nós vimos aqui a inquietação, a aflição por faltar algo, louvado seja Deus, Por faltar algo que ela queria que Jesus providenciasse, mas não era a hora de Jesus. Quando a pessoa chega em aflição, ali diante de nós,
querendo algo que a gente venha resolver logo. Se a gente, louvado seja Deus, se deixasse levar por aquela pessoa também que está ali em aflição, nosso espírito também começa a ficar afligido daquela mesma situação. E Jesus estava ali com seu espírito calmo. Ele não saiu tomando decisões precipitadas, eu vou fazer agora. Não, ele esperou na hora do Senhor autorizar para ele fazer alguma coisa, para que aquela água viesse a se transformar. Então nós vemos aqui a paciência de Jesus e a impaciência da mãe de Jesus, né? Aquele fruto que estava faltando na mãe dele, ela tinha fé, né? Fé, mas estava faltando, louvado seja Deus, aleluia, o fruto da paciência na vida dela. E ali Jesus criou toda aquela situação ali naquela festa de casamento para que ela viesse, louvado seja Deus, aleluia, a perceber, né, o que estava acontecendo com a vida dela. Porque aqui, amada igreja, quando Jesus fala assim, ainda não é chegada a minha hora, a sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Então ali, imediatamente, ela já se aquietou, ela sabia que Jesus ia fazer, ela tinha fé e ela ali entendeu. E muitas vezes quando o Senhor fala conosco, imediatamente nós já entendemos a voz do Espírito Santo. Imediatamente nós já compreendemos o que é que o Senhor, né, está falando conosco. Aquilo ali que tem na nossa vida, imediatamente nós compreendemos. Então ali ela já entendeu naquele momento que Jesus falou assim, ainda não é chegada a minha hora. E ali ela percebeu, louvado seja Deus, aleluia. E quando eu estava justamente nessa palavra, eu pedi ao Senhor uma palavra. E quando eu estava ali, amada igreja, aleluias, eu dobrei meu joelho e pedi ao Senhor uma palavra. Quando eu estava ali sentada, aí meu filho chegou diante de mim, me pediu café, né? Ele falou, mãe, já fez o café? Eu falei, já fiz o café. Aí ele falou assim, eu queria tomar um café, só que o café não estava no quente frio ainda. E imediatamente o Senhor ele já confirmou ali, ó, ele está impaciente, né? Não tem paciência de esperar, ele já queria naquele exato momento, né? Só, amada igreja, aleluia, glória a Deus, que o Senhor mostra a situação e o Senhor vem também, louvado seja Deus, a nos constranger. O Espírito Santo de Deus faz também pergunta para nós, né? Como está a nossa vida. E a gente começa a analisar a nossa vida, a nossa situação, porque nós não podemos só ser fariseu de observar a vida do outro, né? E não olhar para nós. É necessário nós olhar para dentro de si, nos examinar, perguntar para o Senhor, né? Como está a nossa vida, o que precisa ser melhorado na presença do Senhor, o que está faltando para que o Senhor venha, né? Louvado seja Deus, a repor na nossa vida isso que está faltando. E ali, o Espírito Santo de Deus começou a testificar comigo e tua vida, e tua situação, como é que está. E ali o Senhor veio, louvado seja Deus, aleluia. E esse dia eu tenho notado, amada igreja, aleluia, glória a Deus, também a impaciência na minha vida, né? O espírito de Marta, louvado seja Deus, aleluia, de ficar ali afligida, louvado seja Deus, aleluia, querendo fazer as coisas, entendeu, amada igreja, onde o Senhor tem falado que na hora da palavra é para estar sentado, escutando a palavra do Senhor, né? E esse dia eu me peguei assim, com esse espírito de Marta, né? De aflição, de querer fazer as coisas, aquela agonia. E o Senhor tá trabalhando em mim, né? Tá trabalhando em mim a cada dia. Louvado seja o nome santo do Senhor, para que venha a ser gerado esse fruto da paciência, né? De esperar, louvado seja o nome santo do Senhor. A palavra do Senhor diz lá no livro, aleluia, glória a Deus, de Salmo, né? Salmo capítulo 40, versículo de número 1, fala assim, esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. É necessário nós esperar com paciência no Senhor, né? Um exemplo bem claro que Jesus esperou, né? O tempo, a hora para o Senhor determinar para Ele que viesse tomar uma posição para transformar aquela água em vinho, né? Esperei com paciência no Senhor. Então, louvado seja o nome santo do Senhor. E o Senhor está gerando essa situação. Aleluia, glória a Deus. E ali o Senhor permitiu toda essa situação. E ali o Senhor me confrontou. Então, o amor do Senhor nos constrange. E foi isso que o Senhor, aleluia, glória a Deus, mostrou na minha vida, aleluia, glória a Deus. E eu louvo ao Senhor por o Senhor trazer à tona. Que muitas das vezes, amada igreja, a gente pensa assim, eu não estou assim. Entendeu? Louvado seja o nome santo do Senhor. E muitas vezes em uma pregação na igreja, né, falando sobre Saul e Davi, e muitas vezes a gente só quer ser a parte de Davi, né?
Ana e Penina, muitas vezes a gente só puxa pro lado de Ana, né, amada igreja? Muitas das vezes, louvado seja o nome santo do Senhor, tem Marta e Maria. Não, eu tenho o espírito de Maria. E sendo que o espírito de Marta está ali dentro, né, quietinho, guardado, e é necessário vir à tona. Então, louvado seja Deus, fica essa palavra para a nossa meditação, onde a mãe de Jesus estava inquieta com aquela situação que tinha faltado o vinho, já queria que Jesus fosse logo resolver, né? Resolver. Ela tinha fé que Jesus poderia resolver aquela situação, mas a impaciência estava ali. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Jesus trouxe ali à tona, né? E ela percebeu, ela entendeu, e ali ela já se acalmou. Ela esperou, louvado seja Deus, aleluia. Ela falou com os serventes, né? Que era para fazer aquilo que Jesus mandasse, determinasse. Então ali ela já entendeu, já compreendeu, ela foi, aguardou no Senhor e ali o milagre aconteceu. Então louvado seja o nome santo do Senhor. Quando a gente está impaciente, fica difícil do Senhor operar na nossa vida, porque muitas das vezes, amada igreja, aleluia, o Senhor quer que muitas das vezes a gente aquete, né, na presença dele, e muitas das vezes a gente fica desassossegado, numa agonia, numa aflição. Muitas vezes é pra gente orar, né? Falta alguma coisa na nossa vida, né? Para a gente orar. E muitas das vezes a gente sai tomando decisões precipitadas. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ali fica difícil do Senhor operar. Muitas vezes falta algo na nossa vida. O Senhor quer que a gente vá orar para que o Senhor venha providenciar, enviar alguém, né? E muitas das vezes a gente vai, não, faltou, vou pegar aqui o cartão e vou comprar. Louvado seja Deus, aleluia. Impaciência. Então, louvado seja Deus para que nós venha adquirir, né, cada um de nós, né, aquilo que está faltando na nossa vida ainda, os frutos do Espírito Santo, né, porque muitas vezes tem uma parte, ainda falta outro gominho, né, que o fruto do Espírito Santo são amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, a fé, a mansidão e a temperança. É necessário, louvado seja Deus, ter os frutos do Espírito Santo. Então, para que nós venhamos adquirir, né? Louvado seja Deus, os gominhos tão preciosos, louvado seja Deus, aleluia. Né, amada igreja, aleluias. Então, o Senhor vem, nos constrange. Então, louva ao Senhor, porque o Senhor tem mostrado. O Senhor tem mostrado, louvado seja o nome santo do Senhor. Que Ele continua a mostrar cada dia mais na nossa vida, para que cada um de nós venha nos consertar na presença dele a cada dia, porque para nós, louvado seja Deus, esperar a vinda do Senhor, né? Esperar a vinda do Senhor. Se o Senhor nos chamar antes, né? Precisa de ter paz na nossa vida, né? Precisa nós ter paz para esperar o Senhor, a volta do Senhor Jesus Cristo. Se a gente não tiver paz para esperar, né? Nosso espírito fica em aflição, nossa alma em aflição, inquieta, desassossegada. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, aleluia, glória a Deus. Quando alguém tá impaciente, tá inquieto, se a gente agir da mesma maneira, fica impedido do Senhor trabalhar, porque quando a pessoa tá inquieto, aleluia, Deus, é pra gente, louvado seja Deus, aleluia, ficar na brecha, né? Não sair logo precipitadamente fazendo aquilo ali que a pessoa pediu, mas esperar no Senhor, para que o Senhor, através da gente esperar no Senhor, o Senhor venha alcançar, para dar paciência àquela pessoa. Louvado seja o nome santo do Senhor, que o Senhor continue abençoando cada um de nós mais e mais na presença dele. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus abençoe a amada igreja, a paz do Senhor.